Olha, o ICMS sobre os combustíveis está voltando agora em março. Vamos acompanhar a reportagem. A equipe econômica sinalizou que o governo irá voltar, mesmo a cobrar impostos federais sobre combustíveis em março. A medida provisória que desonera PIS e COFINS sobre gasolina e o álcool, editada no governo Bolsonaro e prorrogada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, termina no dia 28 de fevereiro. O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, confirmou a reoneração no fim do mês, que é questão de política econômica e não de arrecadação. Sem a prorrogação da isenção, a gasolina deverá aumentar em 0,68 centavos por litro nos postos de gasolina, calcula a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Na comparação com os preços praticados no mercado internacional, a venda da gasolina nas refinarias da Petrobras está em média 8% mais cara, enquanto o diesel está com preço 7% superior. A nova grade de parâmetros macroeconômicos para 2023 sairá em março e vai captar uma série de itens, como cenário externo, índices de preço, juros, questões de crédito e endividamento. Muito bem, vamos lá. O filhão tá ali pensando na vida, né? Já que ele não colocou o vídeo 1 para mim, vamos lá. Olha... Vamos comentar isso aí, depois a gente bota o complemento, que a gente já mata esse assunto aqui. Pois é, mas não é o mesmo tema, mas vamos lá então, vamos lá sobre essa questão. Quase 70 centavos deve aumentar por litro, né, com esse retorno do ICMS. E aí, Zezinho, quer pagar 70 centavos a mais ou não? Já estamos pagando esse final de semana aqui em Porto Velho, o cartel que tem, cadê o PROCON de Rondônia? Aumentou esse final de semana aí, Cícero. Aumentou. Nós estamos vendo aí um aumento de mais de alguns postos, 70, outros 60. Ou seja, o presidente Lula ficou de se reunir com o presidente da Petrobras. Se não resolver, nós vamos para aqui em Rondônia a mais de R$1 o aumento. Quer dizer, 70 centavos com mais 70, dá R$1,40. O aumento que pode ter ainda até dia 1º. E não teve nenhum aumento de combustível aqui no estado de Rondônia e já aumentou. Pode ver hoje que você vai ver. A maioria dos postos, R$5,58. E nós tínhamos combustível aqui a R$4,80, R$4,90, R$4,90. E teve esse aumento de 70, 60 centavos. Então, vamos chamar aí, Cícero, o PROCON de Rondônia. Mas o que nós estamos vendo agora, que eu acredito, que o Haddad quer, na verdade, que tenha a exoneração, porque precisa arrecadar. Entendeu? Porque tanta promessa, tanta falácia aí, vai ter que apertar, vai ter que arrecadar. Eles querem arrecadar. Mas, sabe como é uma medida impopular, o presidente Lula ficou de falar com o Jean Paul, né? Se resolver, beleza. Se não, dia 1º, a gente já vê mais um aumento e agora ninguém segura. E você sabe, aumentou, o que é que acontece? É inflação, é economia, tudo é uma cadeia. Mas tem um amigo que está aqui conosco, que não tem como não mencionar, ele diz que, olha, no dia seguinte, a política de paridade não resolve. Eu resolvo a política de combustível com a canetada, Ramon Cujuí, que eu quero ver ele explicar. Um governo que já tem, que já vai para 120 dias, 60 com mais 60, são 120 dias, e até agora não tem uma política de combustível. Não tem. Mas o Jean sentou, escolheu até pessoas, escolheu o Josué, escolheu o Eduardo Moreira do Conselho, escolheu quem ele quis, escolheu a dedo. Mas até agora, nada. Então é o sinal que a gente não tinha nenhum plano de voo. O piloto subiu no avião sem ter um plano de voo. É igual esse governo. Porque foi várias vezes, eu nunca esqueço. Cícero, você pode ver, eu tenho uma memória grande. Cujo eu resolvo o problema do combustível. Até agora, nada. Porque é um governo que não se preparou. Não se preparou para governar o Brasil. Só é 60, não, são 120. Já era para ter um plano, já era para botar em ação. Então está perdido. Até agora não se encontrou e não sei
como é que se vai enfrentar essa política de combustível. Porque a reforma tributária, que ela é importante para até dar um equilíbrio aí, para resolver o problema do combustível, que a política de paridade, eu quero ver com o juiz falar sobre ela, que senão vai faltar combustível. É igual o cartel que tem aqui em Rondônia, que diz se não aumentasse o combustível agora, Cícero, podia faltar combustível aqui, que parece que a semana que vem não pode ter nem combustível, por isso teve que aumentar. Isso é vergonhoso. Então, eu gostaria de ouvir o Ramon com o juiz dizer que a canetada, que ele disse que no dia seguinte, 1º de janeiro, nós íamos mudar a política. Não tem política, não tem nada, só tem conversa. O senhor foi citado, senhor Ramon Cujuí. Por que o senhor não deu a canetada? Explique para o amigo espectador, por favor. Eu não dei a canetada, Zezinho, porque infelizmente não me nomearam para a presidência da Petrobras. Só para explicar essa coisa da desoneração, a presidenta Gleisi Hoffmann hoje se posicionou, eu concordo com ela, não é possível tirar a desoneração sem alterar a política de preço da Petrobras. Não tem como você fazer isso, porque você vai gerar automaticamente um aumento de preço, e isso, como o Zezinho disse, tem um impacto na cadeia toda da inflação no Brasil, que já está alta. Então, assim, se não tem como, nesse momento ainda, alterar a política de preço da Petrobras, não se deve desonerar. A discussão vai ser feita agora até o final do mês, porque a MP vai até o dia 28. No que diz respeito, Zezinho, à Petrobras, por que não alterou a PPI? Porque o Conselho ele tem um prazo para tomar posse. Se eu não estou enganado, abril é o prazo. Em abril, porque é os prazos da companhia. Então, em abril, vocês mudam a política. Rapaz, sem vocês vão problema. Mudar. Olha, telespectador, Jean Paul. Ouça bem, grave aí, ó, que o juiz está falando que agora mudou para abril. Vai chegar em abril e nada. Meu querido, por que estou falando em abril? Porque em abril é quando você tem a troca do conselho que não trocou ainda. As indicações foram feitas, existe todo um processo interno na empresa para troca, e o conselho novo ele toma as rédeas da empresa em abril. E a discussão está sendo feita. Inclusive, o Jean Paul ele é um dos camaradas que defende a mudança da PPI. Tem gente que defende, como eu defendo, que você simplesmente acabe com a PPI. Tem gente que entende que você precisa deixar parte do preço do combustível dolarizado e outra parte você coloca a custo em real. Enfim, existem várias propostas na mesa. Quem vai bater o martelo é o presidente Lula. Se ele perguntasse para mim, eu diria a ele, presidente, acabe com essa história, porque esse negócio de PPI é só para encher o bolso do acionista minoritário contra o povo brasileiro. E vamos lembrar outra coisa, o problema da gasolina é mas o custo fundamental na inflação brasileira derivado do combustível é do diesel, que esse não baixou. Então vamos aguardar, o Zezinho viveu aí nós pagamos aqui a gasolina de R$ 7,80 no passado, daí o Zezinho está chorando agora, querendo que o Lula resolva isso numa canetada. Se ele tivesse me colocado... Tem, Zé. O problema é que a Petrobras precisa trocar o conselho até abril. Abril, quando trocar o conselho, você vai ver a mudança da política de preço interno. Agora, eu defendo, como a presidenta Gleisi colocou hoje, que não se pode tirar a desoneração sem alterar a política de preço da Petrobras. O que trouxe o custo do combustível para o espaço não foi a carga tributária sobre o combustível, absolutamente. O que trouxe essa explosão de preço foi a dolarização chamada PPI. Porque é isso, a dolarização, a PPI, chamada Política de Preço Internacional, é dolarizar um combustível que é produzido no Brasil em real. É isso. Chico, seu comentário? Realmente, é o que o Zezinho falou. O juiz agora vai ter ali o Samuel, vão ter muito se... Fazer ginástica, fazer aqui, ou seja, para poder explicar. Isso mal está começando, né? Bem, quem falou isso foi o próprio Lula, tá? Quando ele falava que é o seguinte, que o presidente Bolsonaro não resolvia, porque não queria. Apenas uma canetada ele resolvia a questão da Petrobras. Está aí, até agora estou esperando essa canetada para resolver. Pelo contrário, vai aumentar agora, porque vai voltar a se cobrar o PIS e o CONFINS. Tá? O PIS e o CONFINS automaticamente vem para a tabela o ICMS, tá? Dos combustíveis, da gasolina especificamente. Tá? Da gasolina especificamente. Ou seja, aí tem gente que fala, como já vi em algum comentário, mas só quem tem carro é quem pode ter carro. Tá? Agora, olha a justificativa deles agora. O diesel que é o importante. Isso eu já dizia lá atrás, a gente sempre comentei esse assunto aqui, mas como? Aí o
presidente Lula. Tá? E aí o ministro é ministro, ele, Lula, disse mais de uma vez, não se resolve porque não se quer. Uma canetada resolveria. Eu assumindo esse país, no dia seguinte vai ter combustível aí a R$4, todo mundo vai estar comendo picanha, só vai pagar imposto de renda acima de R$5.000 e por aí afora. Isso é promessa exatamente de campanha do seu Luiz Inácio Lula da Silva, aqui o todo queridinho aqui do Samuel e do Cojuí. Samuel, boa noite. Seu comentário sobre esse tema. Boa noite a todos os telespectadores da Rema TV. Prazer imenso estar aqui contigo, Cícero. Só um pouquinho, Samuel, só um pouquinho. A gente tá arrumando, ok? Só ajustando aqui o nosso que travou, agora foi? Ok, vai lá, pode ir. Prazer imenso estar com todos vocês. Um abraço para ti, ao Chico Holanda, ao Ramon Cojuí, o Zezinho e aos telespectadores aqui que nos acompanham pela Rema TV. Pessoal, quero esclarecer alguns pontos aqui para a gente estabelecer a verdade dos fatos. A grande verdade é que se o presidente Lula não interferir na política equivocada implementada pelo Henrique Meirelles, por Michel Temer, que era da PPI, Preço de Paridade Internacional, vai ser sempre essa drama mexicana. Agora, o Chico Holanda e o Zezinho Santos tentam colocar, né, adjetivos, né, depreciativos ao governo Lula em face da ação equivocada do presidente Bolsonaro, que de forma irresponsável, visando vencer as eleições de 2022, resolveu subsidiar, em outras palavras, o ICMS. E aqui, né, no estado de Rondônia, dos mais 26 estados da Federação e Distrito Federal, houve essa deturpação, onde estados tiveram que abrir mão de receitas e agora sofrem, que não é o caso de Rondônia, especificamente, porque nós tivemos aí uma arrecadação de quase 20% a mais no que se refere ao exercício de 2021-22. Agora, o mais pitoresco de tudo, pessoal, é a falta de informação aqui, ignorância mesmo. Para não dizer, mau caratismo, não é uma questão de mau caratismo do Zezinho ou do Chico Holanda, é ignorância Do Lula. Não, é ignorância pura. O Conselho Deliberativo da Petrobras, que é o que delibera no plenário, em assembleia, vai ser trocado em abril, né, no início do segundo quadrimestre de 2023. Vou fazer contagem regressiva, Samuel. Perfeito, então vou fazer. Faça. E vocês Agora, essa política, pessoal, que está implementada hoje, nesse exato momento, é a política que o Chico Holanda e o Zezinho sempre defenderam. A política de paridade defendo. Então tu não pode reclamar, Zezinho. O que está havendo, pessoal, aqui é um desencontro de informações. Se tudo e olha que uma coisa que é interessante que ressaltar, amor, a oscilação do dólar tem sido no sentido de mais valorizar a nossa moeda do que desvalorizar ela. Basta você Se não estava pior ainda. acompanhar os indicadores do dia 1º de janeiro de 2023 até o presente momento. Já Samuel, chegou a ser cotado, tem a capacidade de ouvir. Viu, Samuel? Mas eu só vou expor o seguinte. não, Você não, falou que eu e o Zezinho, nós estávamos distorcendo. Não somos nós, não. Não, Quem você falou, tá aqui, veja só, o seu presidente falou mais de uma vez que uma canetada, ele, presidente, não tinha presidente Ramon Petrobras, Cojuí. ele resolveria tudo. Ele falou várias vezes. Mas não sou eu que inventando, não. O que eu sempre disse aqui foi o quê? Que eu levo a proposta para o Conselho de Administração da Petrobras, o Conselho vota e muda a política. É o que vai acontecer em abril. Eu sempre disse isso aqui, Não, Chico. você falou. Sempre disse. Eu não estou falando nem de assim você, que nem funciona. Samuel, não. Eu estou falando do presidente Lula, que ele falava que ele resolveria de um dia para o outro. Que ele mandava. Ele mandava. Não é você, não. Tanto ele mandava falou que nomeou, isso. entendeu? E é exatamente assim. O processo é esse. O processo é chamar o muito Conselho, bem, votar muito e bem. senhores. Só um assunto aqui que o Zezinho falou, eu quero aqui que você faça o seguinte, não é a defesa aqui dos postos de Porto Velho, não. O nosso grande problema hoje aqui, a fiscalização precisando ser feita, é em cima das distribuidoras. As distribuidoras estão aumentando antes de chegar o aumento. Esse é sério. Isso aí nós precisamos fazer essa denúncia e que seja apurado.